Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório de graça. 34213148. Rádio Jornal. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, doutor Guilherme Cerqueira. Boa tarde, Graça. O doutor Guilherme Cerqueira, ele é ortopedista e traumatologista, especialista em pé e tornozelo. Ele atua no Hospital dos Servidores do Estado, Hospital da Restauração e SOS Mão, onde ele opera lá apenas pés e tornozelos, e atende também em consultório particular que fica no Rio Mar Trade Center, e o telefone é o 3087-9595. Nosso outro convidado é o Carlos Vale. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos os ouvintes. Carlos Vale, na verdade, ele é corretor de seguros e está aqui na condição de diretor da Federação Nacional dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguro de Capitalização, a FENACO. Ele é delegado do Sindicato dos Corretores de Seguro, que fica na Avenida João de Barros, 1527, terceiro andar, na Boa Vista, e o telefone é o 3207-7700. O sindicato também funciona no prédio do Detran, na Iputinga, e nas Ciretrans de Caruaru e Petrolina. Funciona como assim, para receber pedidos, Carlos? Na Ciretran de Petrolina já se faz a orientação e o recebimento de processos, de pedidos de indenização. E a unidade do Detran faz o quê? Também, as pessoas que hoje têm necessidade de fazer solicitação de pagamento, de indenização, podem solicitar na sede do Detran. Hoje existe um espaço que nós fizemos em parceria com o Rotary e colocamos à disposição da sociedade a possibilidade de fazer o pedido sem custo nenhum. Hoje a pessoa pode fazer o pedido da sua indenização sem gastar nenhum tostão, é totalmente gratuito. A razão desse consultório é falarmos sobre os acidentes de trânsito que vem crescendo em todo o país, até em função das mortes, a gravidade dos ferimentos provocados, e o seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, que existe desde 1974. Parte das pessoas desconhece a existência do DPVAT, outra parte é enganada por advogados ou falsos advogados na hora de receber a indenização. O que é o DPVAT, Carlos Vale? Olha, o DPVAT é um seguro social, na verdade é um seguro que indeniza qualquer vítima de acidente de trânsito que esteja dentro ou fora do veículo, que independentemente de responsabilidade tem o direito à indenização por morte, invalidez permanente e despesas médicas suplementares. No caso de morte, R$ 13.500, no caso de invalidez, até R$ 13.500, de acordo com a invalidez mensurada, e de até R$ 2.700 para despesas médicas suplementares. A vítima, os parentes da vítima, têm quantos dias após o acidente para fazer a solicitação? 3 anos. De acordo com o Código Civil, as pessoas têm o direito de fazer a solicitação em até 3 anos para o caso de morte e despesas médicas suplementares. Para o caso de invalidez, é de 3 anos após a constatação da invalidez, que às vezes não se dá no momento do acidente. Às vezes se tenta com a fisioterapia e só depois da confirmação da invalidez é que se começa a contar o prazo para fazer a solicitação de indenização. Muita gente confunde com 3 anos, mas esse prazo é um pouco mais longo. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 1 milhão de pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito por ano. Acho que isso é dado do mundo. 1 milhão, né? 50 milhões sobrevivem com sequelas. Aqui no nosso estado, nós temos alguma particularidade, doutor Guilherme Cerqueira? Ou a nossa realidade é igual à realidade do Brasil, do ponto de vista da gravidade dos ferimentos, da presença maciça dos motoqueiros nas emergências? Graça, eu acho que na nossa estatística é pior, porque nós não temos condições de dar vencimento à grande quantidade de politraumatizados que entram no dia a dia nas grandes emergências daqui dos nossos hospitais. A coisa é dantesca. Você consegue internar 3 pacientes por dia nas enfermarias e chegam 8. E você não tem como botar esses pacientes numa condição de cuidados especiais. O politraumatizado, falando de uma maneira geral,
Na enfermaria, cada enfermaria nós temos 10 leitos. Eu não tenho dúvida que 7 são motocicletas, são 7, tomando conta de 10 leitos. Você precisando de uma UTI aqui, uma UTI num hospital público, você não consegue, porque sempre vai encontrar um politraumatizado já no local da UTI. Quer dizer, um paciente que tem uma lesão neurológica, um paciente que tem um câncer de qualquer tipo, ou que precisa fazer uma cirurgia grande, muitas vezes, as cirurgias eletivas são adiadas, são retardadas por meses, porque não tem espaço na UTI. Elas são tomadas diariamente. Morrem muitos na UTI, e os que morrem são poucas as vagas para os que estão esperando do lado de fora. Agora, tinha que ser assim, doutor Guilherme? Eu acho que não, Graça. Eu acho que você vê que o motociclista, nesse aí, não se acidenta. Se acidenta é o motoqueiro. O motociclista que tem uma pólice de seguro boa, um cara que tem um seguro de saúde bom, esse aí não se acidenta. Quem se acidenta é aquele motoqueiro que compra uma moto por R$2.000 e não tem freio, não usa nenhum meio de segurança, joga a moto em cima do seu carro. Você não precisa eu estar dizendo, você sabe disso. Então, é frequente chegar lá o politraumatizado, já com a laparotomia de cirurgias anteriores, já com deficiência física de outros acidentes, e já é a segunda ou terceira vez que ele se acidenta. Então, não existe Hoje eu vi no rádio falando que está se juntando aí um grupo de concessionários que vendem moto e tal, para organizar estudos, organizar treinamentos desse pessoal. Eu acho muito pouco. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser vista como uma epidemia no Brasil inteiro, e como resolver isso, não sei. Não é fácil você dar condições dignas de transporte, né? Você com uma moto dessa, você vai para todo canto e gasta o mínimo possível. Você enfrentar uma fila de ônibus, pegando essas baldeações que você tem que pegar para tomar 3, 4 ônibus, fica difícil. Mas ao mesmo tempo eu vejo assim muita facilidade de vender uma motocicleta. Eu vejo um lucro absurdo em cima dessas motocicletas. Eu acho que tem que ser por aí. Quem compra moto tem que ter algum gasto para se próprio proteger, porque o Estado não aguenta não, Graça. Eu posso lhe dizer, sem medo de errar, que em torno de 70% dos acidentados de motocicletas ficam com uma sequela importante. Na nossa clínica privada, você opera com todo cuidado, opera no dia seguinte, um paciente desse politraumatizado, ele normalmente fica com alguma sequela. Imagina um paciente que vai operar 4, 5, 6 vezes, pega uma infecção, porque dias depois do acidente, muitas vezes já chegam com horas com a exposição óssea. Esse paciente geralmente tem problema neurológico, esse paciente passa internado 2, 3 meses. Esse paciente tem um custo médio de R$120 mil por paciente. Veja quanto dá isso. Então, é impossível. Hoje em dia você é impedido de fazer qualquer cirurgia ortopédica nos hospitais do governo. Onde é que vai operar um problema ortopédico? Não tem. Porque aqui você tem Getúlio, Otávio, Restauração, Miguel Arraes, o Dom Helder. Você tem 7, 8 hospitais que tratam trauma, acidentes, né? E quem trata ortopedia aqui? Quem tem seu filho com problema ortopédico? Trata onde? Não tem. Não tem. Se você tem um problema de uma cirurgia eletiva, como eu estou lhe dizendo, um paciente com um tumor, um paciente que fez uma cirurgia qualquer que complicou, ele às vezes não consegue operar. Não é porque o médico não quer operar, é porque não tem uma vaga na UTI. Porque todas estão tomadas com acidente de motocicleta. O dinheiro arrecadado do DPVAT corresponde a quanto ano, Vale? Olha, o ano de 2015 terminou com a arrecadação de 8 bilhões e 400 milhões de reais. 8 bilhões? Bilhões e 400 milhões de reais. Desse total, quanto foi pago? 45% vai direto para o SUS. A seguradora nem pega nesse dinheiro. Esse dinheiro é repartido no banco, vai direto para o Fundo Nacional de Saúde. 40%? 45%, sob a presunção de que os acidentados de trânsito, de moto, de carro, de caminhão, eles vão ser atendidos na rede pública. Certo. 5% vai para o Denatran
que o ano passado você pode considerar aí 430 e poucos milhões de reais que foram para o Denatran, para serem gastos em campanhas de prevenção e programas de prevenção de acidente de trânsito. A gente não viu muita coisa por aqui, para não dizer nada. Né? Os 50% restantes são para pagar os impostos da arrecadação total, as indenizações de morte, as contingências, já que o pedido de indenização são até 3 anos, e a líder seguradora fica limitada a ter um lucro máximo de 2%. Se passar disso, esse dinheiro tem que ficar nela para outros programas. Ela não pode ter um lucro maior do que 2%. Então, o DPVAT fez o trabalho dele, destinou 5%, 430 milhões ao Denatran. E conforme o doutor Guilherme Cerqueira falava, eu pensei que só uma campanha educativa muito eficaz, muito competente, muito bem feita, poderia conscientizar os motoqueiros sobre a proteção que eles devem adotar para eles próprios. Mas essa campanha não existe. A gente tem participado de muitas discussões junto com a OLS, com a Operação Lei Seca, junto com a Secretaria de Saúde, com o Comitê de Prevenção de Acidentes de Motos. Eu acredito que a gente só pode mudar o comportamento das pessoas de 2 formas, pela dor ou pelo amor. Pelo amor, é essa geração que está chegando agora, que está crescendo, que a gente já vê aí o Detran se envolvendo em campanhas de formação do condutor do amanhã, que são projetos muito legais nas escolas públicas e tal. Mas o condutor já formado, ele só vai aprender na dor. Ele tem que ser multado, ele tem que ser obrigado a andar, ele só respeita. Eu ando de motocicleta há 46 anos. Não tenho uma unha quebrada. Graças a Deus. Né? Eu tenho uma equipe. Qual é o segredo? Tá chegando perto. Cuidado. Não adianta. A estatística mostra que a cada 5 mil quilômetros de moto é uma queda. Então ele já está acumulando. Eu estou com sobra. Tá, mas eu digo uma coisa. Muitas vidas, né? Mas eu tenho respeito. E a gente não pode morrer com razão, não pode cair com razão. Eu vejo um motociclista no meio da rua. Eu não entendo até hoje porque o Conselho de Trânsito não obriga o motociclista, seja de qualquer categoria que seja, andar calçado, andar descalço. A maioria dos acidentes de pequena monta termina numa amputação de pé. Né? O pé é uma coisa tão grave que o mínimo que ele pode ficar é mancando. E esse paciente, ele perdeu o emprego. Ele fica voltando para o meu ambulatório mancando. E eu digo a ele que ele não tem mais o que fazer. Mas ele quer continuar recebendo da Previdência. Porque ele perdeu o emprego dele. Qual vai ser o emprego dele agora? Uma pessoa normal não tem emprego, imagina uma pessoa que tem um problema físico. Então, o ambulatório do HR, como de qualquer outro hospital público aqui, Getúlio Vargas, Otávio de Freitas, Miguel Arrasto, todos eles, está abarrotado de pacientes sequelados, que não tem mais o que fazer. A gente não tem onde reabilitar. Não temos onde reabilitar, a gente não tem fisioterapia suficiente para dar atenção a esse pessoal que precisa de uma reabilitação. Não tem. Um veículo que não pagou seguro obrigatório e se envolve em acidente, as vítimas recebem também? Recebem. A única condição que tem a negativa de cobertura é se o proprietário for o motorista e for acidentado. Mas se tiver algum passageiro no carro, o passageiro tem direito. Em tese, o proprietário teria o direito de receber, mas ele iria ressarcir. Mas é a única pessoa que não teria direito à indenização do DPVAT, certo? É se ele for proprietário do veículo e estiver dirigindo. Se ele for proprietário do veículo e não estiver dirigindo, ele tem o direito como o motorista tem. Ou seja, a possibilidade aí é perto de zero, mas toda pessoa tem direito às indenizações do DPVAT, que são pequenas. Não resolvem muita coisa. Não, né? O que me impressiona, Graça, é o gasto com esse paciente durante o internamento dele. Agora imagine ele que não vai voltar ao trabalho. Doutor Guilherme, eu tenho um número aqui que em 2015 Pernambuco gastou 917 milhões de reais com acidentados de moto. Mas eu acredito, Graça. Sabe quanto custa? É muito dinheiro. Sabe quanto custa um paciente numa UTI do Estado? Eu não estou falando de uma UTI de um hospital particular, não. Estou falando de uma UTI do Estado, onde tudo ali é contado, numerado, para você gastar o mínimo possível. A diária ali não sai a menos de 10 mil reais. 10 mil reais. De 10 a 15 mil, dependendo se ele está com respirador ou não, é em torno disso. E um paciente desse, muitas vezes, passa lá 8, 10, 12 dias. Para começar, escapou da vida, da morte,
E aí vai começar a cirurgia torácica, cirurgia neurológica e, por fim, cirurgia ortopédica. A gente já pega no final. Esse paciente sai com 3 meses de hospital, Graça. Uma coisa absurda. A gente tem um número antibiótico. bom. Quanto não vai gastar num paciente desse de antibiótico? A gente tem um número bom que em 2015, em relação a 2014, na cobertura de morte, quase 14% a menos de indenização. É alguma coisa? Foram 7 mil pessoas a menos. Que ano em relação a qual? 2015 em relação a 2014. Em 2015 diminuiu, então? Diminuiu quase 14%, ou seja, quase 7 mil vidas a menos foram poupadas. Isso é um sinal de que essas campanhas de Maio Amarelo, que é uma campanha que a ONU sugeriu, pediu aos países membros para se voltarem a atenção para o acidente de trânsito, porque todo dia cai um Boeing, todo dia cai um avião no Brasil. São 130 mortos. Então ninguém noticia isso, não faz impacto. No plural não faz. Não é? Não porque um aqui, outro ali. Então morre todo dia 130 pessoas. Isso é pior do que qualquer guerra do mundo. Mas, olha, ninguém toma providência. Uma coisa eu vou falar por mim, tá? Mas morrer é bom. Morreu, acabou. E o que não morreu? Ele está falando que está morrendo menos. Por quê? Porque os resgates estão sendo mais eficientes. Hoje você chega na emergência do Hospital da Restauração, o cara ali em 10 minutos monta você todinho com fixador externo. Antigamente a pessoa morria porque a gente não tinha esses fixadores externos. Fixador é o quê? Ele faz um quebra-cabeça, Você chega com uma armadura, né? Um paciente chega lá com o fêmur fraturado, as 2 pernas fraturadas, o braço fraturado, a coluna fraturada. E esses pacientes, eles iriam ser operados daqui a uma semana, 15 dias, e fica todo quebrado dentro de uma cama, morrendo de dor e muitas vezes morre por choque. E rapidamente esses pacientes são analisados, avaliados e colocados numa sala de cirurgia, ou para fazer uma cirurgia definitiva, que hoje a gente já tem condições de fazer isso, botar placa, parafuso, haste no fêmur, placa no braço, um fixador na tíbia, uma placa na coluna, ou uma coisa de grande urgência, que a gente não pode demorar muito, é colocar uns pinos externos e fixar esses pinos a umas barras externas e travar com os parafusos. Então isso é uma cirurgia que você está com um paciente com os 2 fêmur fraturados, as 2 tíbias quebradas, os braços quebrados, você bota aí 4, 5 fixadores externos e o paciente já fica estabilizado, sem dor, porque está tudo firme, fixo, sem sangramento, sem risco de lesão arterial, e esse paciente tem condições de se preparar para daqui uma semana, 15 dias. Meu Deus. Trocar tudo isso por placa e parafuso. Então, está morrendo menos, está morrendo menos. Mas veja o prejuízo que esse paciente dá. O custo dele, mas né? O custo. As notificações de invalidez chegaram a diminuir quase 19% também. Agora, deixa eu falar de quem recebe. Ciclista também recebe o DPVAT? Veja bem, se ele se envolver em um acidente com um veículo licenciado, um carro, uma moto, um caminhão, ele recebe. Se ele se envolver num acidente atropelando uma pessoa, não. Ele não é um veículo que se emplaca, ele não tem direito. E por onde começa a coleta de documentação? Quais são as documentações exigidas para o recebimento? Olha, para qualquer dos 3 casos de indenização, primeiro é a prova de que ele foi vítima de acidente de trânsito. Um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Que geralmente, quando o SAMU vai buscá-lo na rua, ou ele é socorrido e vai no hospital, na entrada se faz e se diz que ele foi vítima de acidente de trânsito. Com isso, comparando, é como se fosse a declaração de nascimento e ele vai fazer a certidão, né? Então ele faz o BO. E dependendo do caso, se for morte, ele vai ter que ter a certidão, uma certidão de casamento atualizada, a viúva, né? E certidão dos herdeiros. No caso de invalidez, ele vai precisar esperar para se atestar ou concluir aquela invalidez, e no caso de despesas médicas suplementares, ao fim do tratamento, as requisições médicas, indicando aqueles medicamentos, e as notas fiscais. Mesmo que ele não tenha pago, por exemplo, se ele pagou, ele vai receber de volta só o dinheiro que ele efetivamente gastou. Uma fisioterapia. Se ele foi no hospital público, não vai cobrar o hospital. Não, se ele não gastou, ele não pode pedir o reembolso do que ele não gastou. Ele só vai pedir o reembolso do que ele gastou. E leva essa papelada aonde? Ele pode hoje dar entrada no Sincor, pode dar entrada no... Qual é esse endereço que eu dei na João de Barros? João de Barros, 1527, 3º andar, na sede do Detran aqui na Iputinga, né? Se tiver em Petrolina, lá em Petrolina, em breve em outros lugares a gente já vai começar com quem preenche esses papéis para ele? No Sincor tem uma pessoa, ou no Detran,
competente que vai fazer a análise da documentação e ele só vai fazer um pedido. E a perícia dele, quem faz? A perícia, a líder hoje Essa tem... é a bronca. Quem faz a perícia? O mutirão tem para classificar, o grau de invalidez. Esse ano, no começo do ano, eu até anotei aqui, está acontecendo um mutirão do DPVAT. Mas quem faz a perícia? A líder hoje tem médicos que fazem. A líder coloca médicos, tem alguns consultórios ou tem um pessoal especializado para fazer isso, para antecipar. Se ele concordar, ele pode aceitar. Se ele não concordar, ele vai ter que esperar o IML dizer. A lei determina isso. Você tem uma ideia de quantas pessoas procuram o DPVAT hoje? Tenho. Eu tenho os números lá. Por dia, veja bem, ela pode pedir em qualquer lugar. No sindicato, 40, 50 pessoas por dia procuram isso. Mas veja bem, o doutor juiz que fez o mutirão do DPVAT do ano passado, né? Ele mostrou aqui que no último mutirão, em 2015, 27% tinham direito à revisão do valor, certo? 73% em juízo não tiveram direito porque os valores estavam corretos. E este ano, no segundo mutirão, está tendo um terceiro, agora é o quarto, eu não sei que número é, mas 82% não foram atendidos, 18% foram corrigidos. Tem um 0800 da líder, né, que ele pode saber, no Detran ele pode saber, no Sincor ele pode saber, onde pode fazer essa perícia? É só ele perguntar. Agora, o que acontece com relação com grande demanda na justiça é que muita gente promete uma coisa, diz que ele tem direito e não tem. E aí lota os tribunais. Mas até porque é outra etapa, né? A gente só pode procurar, a gente só deve procurar a justiça quando a gente se sente injustiçado. E nesse último mutirão que aconteceu, por conta do acúmulo de processos, só 18%, 82% não tiveram direito. Ou seja, lotaram o judiciário sem necessidade. Deixa eu fazer uma pausa e volto já já. Rádio Jornal, definitivamente sua. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Eu vou dar uma corridinha aqui para ver se eu consigo atender minimamente aos ouvintes em função do tempo que correu muito. A Silvana pergunta, e quando a moto estava sendo conduzida por terceiros, se recebe o DPVAT? Recebe, eu não entendi. Esse terceiro é o que não é dono da moto. Recebe. E se for uma pessoa inabilitada, recebe também. É importante que o ouvinte entenda que em qualquer circunstância, se foi provocada por veículo automotor, o seguro cobre. Com certeza. Se tiver embriagado, se tiver errado, isso não é levado em consideração. Não invalida o pedido de indenização. A Mônica entrou aqui no meu Instagram e disse que é lamentável as vidas que são ceifadas por causa da falta de responsabilidade objetiva e subjetiva por causa dos acidentes. Perdi meu pai por falta de UTI. Ele foi entubado por problemas respiratórios e não podia ser transferido. A resposta é sempre a mesma. Entre um jovem e um idoso de 66 anos, a prioridade é o jovem. Isso ainda prevalece, doutor Guilherme? Porque desde que eu comecei a fazer televisão aqui, a regra era essa. Prevalece. Entre homem e mulher, adulto e criança, velho e jovem, prevalece. O velho sempre é deixado à parte. Aquele que tem mais vida, aquele que tem mais condições. Por exemplo, atualmente ainda existe, mas na minha época, antes, alguns anos atrás, a gente lidava com muito isso. Chegava de repente 5 pessoas politraumatizadas e a gente só tinha uma sala para operar. Então quem colocava nessa sala? A gente tinha que escolher aquele que tinha mais chance de sobrevida. Então o velho nunca era escolhido. Sempre, geralmente era um jovem. E dos jovens, o mais jovem, e dos jovens que teriam mais chance de sobreviver. Então é uma face cruel e que a gente tem que aprender a dormir com isso. Vou fazer uma pausa e volto já já com o telefone aberto. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório de graça. Faça sua consulta. Ligue 3421-3148. Rádio Jornal. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Graça. Pois não, Júlio. Queria fazer uma pergunta ao doutor Carlos. Pois não. Doutor Carlos, eu me acidentei em março e passei até agora há pouco. Ainda estou fazendo fisioterapia, não levanto meu braço direito.
dei entrada no DPVAT com tudo que tem direito, na lei direitinho, tudo organizadozinho. Eu me correspondia com o pessoal de lá, do Rio de Janeiro, da Líder, e agora chegou para mim dizendo que eu só tenho direito a R$ 99,70. Mereço botar ela na justiça? Olha, a justiça deve ser procurada quando a gente se sente injustiçado. Eu não estou vendo o seu processo para poder dar uma opinião se esse valor é justo ou não. Na verdade, o seu sofrimento para recuperação não tem preço. Na verdade, isso é uma coisa que não pode se mensurar. Mas, se o valor da indenização por invalidez, eu não sei se o amigo ficou inválido, eu espero que não, porque não tem dinheiro que pague isso, né? Mas é importante saber se o amigo ficou inválido e que tipo de invalidez. Agora, como está fazendo a fisioterapia, eu acho que seu processo de recuperação não está concluído. É necessário terminar a fisioterapia e se atestar se o amigo ficou inválido, com redução de movimento, com algum tipo de problema que possa caracterizar uma invalidez para quantificá-la. Até então, eu não posso dizer nada com relação ao seu processo sem ver, mas acho que seu processo não está concluído. Adilson Cabral, boa tarde. Boa tarde, Graça. Pois não, Adilson. Sobre o trânsito em si, né? As pessoas que são acidentadas, isso já às vezes vem do próprio ensinamento, entendeu? Porque eu sou um ex-instrutor de trânsito, porque eu tive um problema de saúde e eu sou ex, mas isso eu já via pelos meus próprios colegas no ensinamento, entendeu? E o que ocorre também perante o Detran, entendeu? Tinha que ser uma coisa mais rigorosa e isso aí deveria vir de base escolar já, entendeu? Eu acho isso, minha opinião. Tá faltando educação e eu concordo com você, Adilson. Sandra, boa tarde. Oi, Graça, boa tarde. Pois não, Sandra? Pelo debate, que nesse momento é muito importante, onde está acontecendo muitos acidentes realmente. Então, aqui em Jaboatão dos Guararapes, eu fiz uma visita por causa da faculdade que pediu uma jornada científica sobre acidentes de motos. Então eu visitei lá um centro de fisioterapia do Jaboatão dos Guararapes e lá eu constatei que os números são imensos e, segundo a coordenação, falou que o centro ele foi aberto exclusivamente para atender essas vítimas, onde tem outras pessoas esperando. Eu conheço pessoas que ficam um tempão esperando para ser atendido. Eu acredito também que poderia ficar bem difícil ter acesso a esse meio de transporte, porque cada absurdo que eu vejo aqui em Jaboatão dos Guararapes, que só Deus. Obrigada. Doutor Guilherme. Ela reclama da violência do trânsito e dos absurdos dos acidentes que chegam por lá. Sim, mas tudo depende da gente, né? É uma questão de ser educado, ser gentil, ser menos agressivo no trânsito. E aí a gente vê justamente o contrário. As pessoas são agressivas e não aprendem, mesmo na dor não aprendem. Isso é que é difícil. Macedo, boa tarde. Boa tarde, Graça da Rádio Jornal 780M. Eu estou gravando que eu formei uma rede Zap Macedo, que é 984373091. Eu quero fazer uma denúncia, porque aqui na cidade de Igaraçu e de Abreu e Lima tem muitos motoqueiros sem carteira de habilitação que anda com 2, 3 pessoas na garupa, mulher e filhos, sem capacete, na via expressa dos ônibus, causam acidentes, tanto aqui como em Abreu e Lima. E não tem nenhuma viatura, nem do Departamento de Trânsito da cidade de Abreu e Lima e de Igaraçu. Inclusive eu já falei com o prefeito de Abreu e Lima, aí está em época de política, não podia fazer nada. Nem tem da Polícia Rodoviária Estadual, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária, e nem tem da Polícia Rodoviária Federal. Eles inclusive andam dentro da faixa exclusiva para ônibus, e um já me acidentou, causou um acidente no meu carro de R$500 e acidentou 2 dedos meus, e ficou por isso mesmo, porque quando eu fui recorrer ele disse que não pagava e pronto. Então eu quero fazer um apelo para botar a Polícia Estadual de Trânsito, a municipal, tanto de Abreu e Lima como de Igaraçu, a estadual,
a Batalhão de Polícia Rodoviária e a Federal. E quando a gente fala com os policiais comuns, eles pedem R$10 e libera se o cara tiver errado. Essa é a minha denúncia, eu queria providência. Eu quero providências. Pronto, foi falado numa rádio líder de audiência. Eu quero crer que o Detran ouviu, o Batalhão de Polícia Rodoviária também e a Prefeitura da cidade de Igaraçu. O Paulo Roberto diz, Vale, que ele diz que é advogado e já ingressou várias vezes com ações pedindo a diferença, uma vez que a líder não paga correta administrativamente. Ele diz, daí não resta outra coisa a fazer ao acidentado senão procurar o judiciário. Olha, isso vai ao encontro dos números dos últimos mutirões. O Dr. Gleidson de Lima, no último mutirão de 2015, mostrou e me deu essas informações que 73% dos pedidos não foram atendidos, não lograram êxito, porque a líder estava pagando exatamente o que era para pagar. E no mutirão agora, no 1º de 2016, 82% não lograram êxito. Então, ou seja, a líder está pagando muito próximo da realidade. Só 18% tiveram. E não foi a líder quem determinou esse valor. Nós falamos da... Pois não, doutor. Graça, é importante avisar que não adianta procurar o IML, nem procurar os direitos do DPVAT, se o médico não deu alta. O médico tem que dar alta. Porque enquanto ele estiver em fisioterapia, ele não tem alta. Quando ele chegar ao final do tratamento, o médico vai dizer, você está de alta. Sua sequela é essa, procure seus direitos. Tem que esperar o final disso aí. Para fechar o consultório, não falamos dos motoristas, dos acidentados de carro que chegam lá no hospital. Qual foi a imprudência que eles cometeram ou o que foi que eles não fizeram que poderiam ter minimizado os danos à saúde deles? Graça, geralmente carro é velocidade e álcool. São os dois problemas. Às vezes os dois misturados, álcool e velocidade. Esse é o grande problema. Doutor Guilherme Cerqueira, muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Graça. Carlos Vale, obrigada. Obrigado a todos. A dizer para você, deixa eu dar aqui os telefones do seguro DPVAT. Vale, me ajuda, é 0800 022 1204. Isso. Confirma. E o site é www.seguradoralider.com.br. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.